E aí, pessoal, professor Helder por aqui. Nesse vídeo, turma, vamos conversar um pouquinho sobre uma funcionalidade bem legal do Python que se refere à forma de organizar e utilizar os parâmetros das nossas funções, tá? Então, um ponto que eu já quero comentar e salientar aqui, que essa é uma funcionalidade que veio assim mais com as linguagens mais moderninhas, assim. Então, as últimas versões de JavaScript, TypeScript tem isso, Python obviamente tem isso porque é o que eu vou mostrar, mas ali C++, Java, linguagens um pouco mais antigas, talvez só nas últimas versões tenham, acho até que não, tá? E a possibilidade da gente dizer assim, que determinado parâmetro é opcional, ou até na hora de nós chamarmos as nossas funções, ao invés da gente usar aquela ideia da posição, a gente dizer especificamente qual parâmetro que vai receber aquele determinado valor. Então são duas coisas que a gente tem no Python e que a gente não tem em todas as linguagens, né? Na maioria das linguagens, o que a gente tem? Essa estrutura que eu mostrei para vocês no vídeo passado, né? Eu vou revisar rapidamente aqui, que é o seguinte, né? A gente tem a definição da função com o nome dela e os parâmetros, né? Se a gente fosse fazer algo bem parecido em C ou em Java, né, ficaria assim. A gente tem um tipo de retorno. Então, por exemplo, se fosse retornar nesse caso aqui uma função que retorna um número, né, então a gente começaria dizendo assim, olha, essa função aqui retorna um int, o nome dela é produtório, e aí ela recebe como parâmetros dois inteiros, então int início e int fim. Tá? Então o nosso usuário, que nesse caso aqui é o programador, quando ele vai usar essa função aqui que eu acabei de escrever, ele precisa respeitar o tipo desses parâmetros aqui. Né? No caso do Python, o nosso usuário ele não precisa respeitar os tipos. Né? Por quê? Porque aqui não tem tipo, então a gente pode chamar uma função, se eu quisesse chamar essa função aqui passando texto, poderia passar. Claro que não vai funcionar, né? Então nesse caso, o desenvolvedor das funções no Python, né, quando vai ser realmente algo, uma biblioteca que vai ser publicada e tudo mais, precisa tomar o cuidado e na documentação avisar, olha, essa função recebe do tipo tal e tal e tal, para esses tipos ela funciona, para os outros não vai funcionar. E aí depois tem um tratamento de exceções e outras funcionalidades que a gente pode usar para lidar com os casos em que a gente recebe tipos que não foram planejados, tá? Mas mais questão assim de conhecimento geral. Legal, turma? Então aqui um exemplo, né, como é que seria essa declaração de função em Java ou em C, né? Em Java ainda tem mais um detalhe que vem aqui na frente, que é o acesso, né, porque é uma linguagem orientada a objetos, acesso público, privado, etc. E aí tem uma diferença, né, que aqui esse int que vem na frente é o tipo do retorno, né, o que a gente vai retornar, qual é o tipo desse retorno aqui. Então tudo isso é verificado nessas linguagens mais tradicionais, tá? Mas, fecha parênteses, vamos então para o nosso conteúdo aqui. Então, turma, o que a gente tem aqui? Uma função, tá? Uma função simples, uma função que só faz o produtório dado um intervalo de números, né? Então, se eu entrar aqui com os números, tá, 2 a 5, que foi um exemplo que eu fiz, vou até rodar para vocês verem. Se eu entrar com 2 a 5, eu vou calcular o produtório de 2 até 5. Então, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Né? O outro caso aqui que eu coloquei de 5 a 7, o produtório vai dar 5 vezes 6 vezes 7. Então, isso, função bem simples, então a gente recebe um início, recebe um fim, né? E aqui eu faço uma estrutura de repetição para fazer o cálculo, né? E no final eu retorno o resultado disso. Tá? E aí aqui embaixo tem dois exemplos de chamadas de função, né? Então que eu coloco o produtório de 5 e 7 na variável t1 e o produtório de 2 e 5 na variável t2 e depois a gente só mostra. Né? Lembrando, se a gente quisesse, a gente podia colocar isso aqui, né, diretamente aqui, tendo em vista que é uma expressão. A única diferença é que a gente não vai armazenar o resultado dessa chamada de função, certo? Então aqui, pessoal, peguei esse exemplo do produtório, porque ele é interessante, a gente podia pensar no seguinte, né, para minha função de produtório. Eu poderia considerar
que o intervalo é exclusivo ou inclusivo, né? Então, quando eu chamo aqui de 2 a 5, eu quero o produtório incluindo 2 e incluindo 5. Mas, de repente, a nossa função aqui podia deixar exclusivo, né? No sentido, olha, se eu entrar com 2 a 5, eu quero que tu faças o produtório só do 13 e do 4, né? Deixar o intervalo fechado, se eu não me engano, aberto, fechado sempre me confunde, acho que é fechado. E então pode ser um parâmetro a mais da nossa função, mas se a gente quiser, né, tipo, por padrão a nossa função vai calcular o inclusivo, e aí se o usuário quiser, ele pode informar que ele quer o produtório exclusivo, né, desconsiderando os limites iniciais e finais, tá? Então para isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui de mais um parâmetro, vamos colocar ele aqui, que é o nosso inclusivo, tá? Então, se a gente usar o inclusivo aqui, não muda muito no a lógica do nosso código-fonte, né? O que a gente precisa fazer é o seguinte, eu preciso analisar assim, bom, se o inclusivo for falso, então eu vou ter um comportamento aqui, eu vou mudar, né, o meu valor inicial da multiplicação e vou mudar o meu valor final da multiplicação, né? Então a gente pode fazer o seguinte aqui, if inclusivo, né? Vamos deixar até diferente, ó. Se não for inclusivo, ou seja, se o inclusivo for falso, né? Se a gente quiser desconsiderar os limites, então se for falso, a gente vai aumentar o início, então vou querer calcular a partir do 3, por exemplo, aqui, ou a partir do 6, então a gente aumenta o início aqui, atual recebe início mais 1, e aí o fim eu também vou diminuir, né? Então ao invés de eu usar menor ou igual a fim aqui, só para não mexer na minha condição, vou dizer que o fim recebe o fim menos 1, que foi o que o usuário informou. Fim recebe aqui fim menos 1, e caso contrário, né, caso seja inclusivo, eu mantenho exatamente como estava o meu código-fonte, legal? Mas aí, turma, se a gente deixar o código dessa forma aqui, o que vai acontecer se nós tentarmos executá-lo? No momento que a gente tenta executar, vejam só o que vai acontecer aqui, vai dar um erro. Por quê? Porque agora a nossa função, né, ela tem um argumento a mais, né, que esse é argumento inclusivo, e eu não passei ele aqui. Tá? Eu não passei ele aqui. Então, para funcionar, eu precisaria colocar aqui, por exemplo, falso. Né? Colocar com F maiúsculo aqui. Colocar aqui falso, e aqui vamos colocar true. Tá? Então, nesse caso aqui vai funcionar a nossa chamada da função. Né? Então, vejam aqui que como só ficou 6, então o produtório de 6 vai dar 6, né? 6 vezes 1 vai dar 6. Então aqui ficou 6 e aqui a gente considerou o funcionamento normal da função. Mas o que pode ser interessante para esse caso, né, que é o motivo desse vídeo, é fazer o seguinte, olha, se o usuário não quiser, ele nem precisa informar o valor desse inclusivo aqui. Então a gente pode deixar esse parâmetro como sendo opcional. E aí, para a gente fazer isso aqui em Python, a única coisa que nós precisamos é colocar um valor de inicialização dele, né, um valor default para ele. E aí a forma que a gente tem para fazer isso é aqui na declaração da função, quando a gente tiver um parâmetro que é opcional, e a gente pode interpretar também como sendo um parâmetro que já tem um valor padrão, a gente pode aqui fazer a atribuição para ele, né? Fazer a inicialização assim como a gente fazia a inicialização de uma variável normalmente lá no nosso código-fonte. Então aqui eu vou colocar aqui inclusivo recebe true. Tá? Então nesse caso aqui, o meu padrão é o valor verdadeiro, aí se o usuário, na hora de usar a função, ele quiser desconsiderar os limites, aí ele coloca falso. Tá? Então aqui, se a gente colocar simplesmente isso, não muda nada na hora de nós executarmos as nossas funções. Mas agora o que a gente pode fazer? Nesse caso aqui de baixo, vejam só que agora a gente pode suprimir esse argumento para fazer a chamada da função. Então se a gente der uma olhadinha aqui, ó, vai funcionar normalmente.
ao mesmo tempo que nessa chamada aqui de cima, se eu suprimir agora, se eu deixar sem nada, ele vai rodar da mesma forma que a gente estava rodando antes, né? Olhando para o intervalo inteiro, né? Olhando para os limites, legal? Então essa é uma forma interessante que a gente tem para definir um parâmetro como sendo opcional, tá? Um ponto que a gente precisa atentar aqui quando for usar os parâmetros opcionais é na ordem que a gente vai colocá-los, tá? Então aqui, por exemplo, se a gente quisesse colocar que o início, tá? Que o início é um parâmetro opcional, a gente só, e vou dizer assim, o início vai começar em 1, né? Então se o usuário não informar o início, então ele começa em 1 e tá tudo certo. Mas aí, se a gente prestar atenção na hora da chamada, né, na hora que a gente for chamar a nossa função aqui, a gente precisa atentar que isso pode confundir o Python, tá? Então, pode confundir o nosso interpretador, da seguinte forma, vejam o seguinte, se eu fizer a chamada agora, nem devia ter comentado isso aqui, tá? Se eu fizer a chamada passando então, bom, olhando que o início já começa em 1 aqui, de repente eu quero produtório até 7, então eu vou simplesmente substituir aqui por 7, tá? Então vejam só que o que vai acontecer aqui. Esse 7, tá? Esse 7 que eu estou passando como entrada, ele se refere ao início ou ele se refere ao fim? Então, como a gente tem um valor default aqui, não tem como ter certeza, né? A gente perde a semântica aqui da chamada da função. Então, se a gente tentar rodar aqui, a gente já vai ter um problema aqui na hora da compilação, tá legal? Então, o que se costuma fazer para esse caso é a gente colocar sempre, né, os parâmetros que são opcionais, eles precisam vir sempre por último aqui na declaração da nossa função. Aí o que a gente tem de parâmetro que é o posicional, que é o obrigatório, que seria o fim, ele vai vir aqui sempre por primeiro, né? Então a gente já tem essa interpretação, olha, o que é obrigatório é eu mandar o fim e depois vai ser o início, né? Então, claro que aqui vai ficar meio estranho, né, colocar o fim primeiro, mas enfim, é para não ter nenhum problema aqui na hora do Python interpretar os nossos comandos, né? E aí agora aqui, o que eu precisaria fazer aqui para esse caso dessa segunda chamada, eu precisaria inverter aqui os dois, né? Precisaria colocar aqui, se fosse o caso, 5 e 2 aqui, né? Então daí a gente teria a funcionalidade aqui como ela estava antes. Bacana? Aí a questão de, pô, quais parâmetros são obrigatórios, quais são opcionais, o que é o melhor a fazer, vai depender de cada caso, né? Que nem eu comentei, essa aqui é uma funcionalidade do Python e das linguagens mais modernas, mas se a gente não quiser usar, não tem obrigação nenhuma de usar, mas para algumas situações fica bem interessante a gente deixar alguns parâmetros como sendo opcionais, tá? Então vou voltar aqui à forma que a gente tinha antes, com início e fim, para fazer um pouco mais de sentido. Passar o fim para cá, início, fim. Vamos deixar esse atributo aqui, desculpa, deixar esse parâmetro aqui ainda, continuar ele como a gente tinha antes aqui era 5 e 7. E aí, pessoal, um outro aspecto que ajuda bastante na legibilidade do código, que a gente tem como possibilidade aqui no Python, é o seguinte. Vocês notaram desde o vídeo passado que para nós chamarmos uma função, a gente segue a ordem em que os parâmetros são apresentados, né? Então, olha, primeiro vem o início, então isso aqui vai no início. Segundo vem o fim, então esse valor vai passar aqui para o fim. E depois viria o nosso opcional, que passaria aqui para o inclusivo, né? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, o falso, como a gente viu antes. Então, a gente está usando a posição dos nossos parâmetros para passar a entrada das funções, tá? O Python permite que eu passe essas informações também de uma maneira nomeada. Então, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Posso dizer que o início, né, este início aqui, tá, recebe o valor 5 e este fim recebe o valor 7, tá?
E também a questão aqui do inclusivo, posso colocar também especificamente que ele recebe falso. Então, dessa forma aqui, o que eu vejo que fica mais legível é que às vezes, especialmente quando a gente está usando uma função que não fomos nós que fizemos, ou é um código que muita gente vai usar, para não ter que memorizar, né, o que é o parâmetro e tudo mais, a gente pode usar dessa forma aqui para fazer a chamada, e aí fica mais legível. Ah, eu sei que, olha, o início é 5, o fim é 7 e o inclusivo é falso. Então, podemos usar dessa forma aqui também, tá? E aí, a gente só precisa também, assim como a gente precisava cuidar, né, para que os parâmetros opcionais viessem só ao final aqui, tá? No caso na definição da função, no caso da chamada, também a gente precisa tomar esse cuidado. O que nós precisamos cuidar nesse caso é o seguinte, é de respeitar também a ordem aqui e a questão de não repetir os valores, né? Então, por exemplo, se eu colocasse assim, ó, nessa chamada aqui de baixo, se eu dissesse que o início aqui ele recebe 2, mas vejam o que vai acontecer aqui. Esse 5, ele está posicional, se refere ao início. E aí agora aqui eu estou fazendo uma chamada para o início. Estou passando o início. Então meio que estaria passando o início aqui 2 vezes. Tá? Então a gente só precisa tomar cuidado para não produzir esse erro aqui. Olha, múltiplos valores para o argumento início. Então aqui, assim como no caso da definição, a gente só precisa atentar e meio que a regrinha para não errar é, bom, se eu vou usar os parâmetros nomeados, então é mais fácil a gente usar sempre eles nomeados, aí diminui bastante a chance de erro. Senão depois a gente só precisa considerar bem a ordem, né? Então considerando a ordem e passando os argumentos que a gente vai colocar os nomes, né? Então, por exemplo, aqui o fim, a gente precisa usar eles depois dos argumentos que são posicionais. Mas daí começa a entrar bem na questão bem específica da linguagem, né, que a gente, especialmente para quem está começando, não precisa se preocupar muito. Né? O que eu acho legal é a gente saber que, se a gente quiser, a gente pode chamar as nossas funções dessa forma, ou da forma tradicional, né, usando só as posições dos argumentos. Bacana, turma? Então, resumindo aqui o nosso vídeo, o que a gente tem? A gente pode fazer duas coisas aqui em Python. Posso deixar um parâmetro como sendo opcional, né, atribuindo um valor default para ele, né, um valor padrão, que caso ele não seja informado, Python vai assumir diretamente esse valor que a gente colocar aqui na assinatura, né, na definição da função. E outra funcionalidade que a gente tem também no Python é nós, na hora de chamarmos a função, a gente dizer exatamente a qual parâmetro aquele valor se refere. E aí, se a gente usar dessa forma aqui, a gente pode mudar a ordem dos parâmetros aqui. Mas daí a gente só precisa tomar cuidado na questão de não misturar, usar alguns argumentos com as variáveis, com os nomes dos parâmetros e outros não. Funciona, mas daí a gente precisa prestar mais atenção. Legal, pessoal? Então, era isso aqui para esse vídeo. No próximo, mais alguns detalhezinhos aí sobre funções. Bacana? Até mais e brigadão!